Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Vamos iniciar então mais um vídeo aí pro canal, uma aula, como eu sempre trago para vocês. E essa aula de hoje, né, eu quero comentar algumas coisas com vocês sobre o dia de hoje no índice. Hoje foi um dia que eu não tive muito tempo para operar. No tempo que eu fiquei acompanhando o mercado, tanto lá na sala quanto um pouquinho depois, eu não vi oportunidade de operação, né? Mas vou comentar as possibilidades de trade que deram, né? Alguns teve stop hoje também. E esse vídeo vai ser bem interessante. Então, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, né? Lógico, se você estiver gostando do conteúdo, deixa o like, isso aí ajuda bastante, tá? Então, eu sempre gosto de gravar esse vídeo aqui, passando uma aula e mostrando minha visão sobre gráfico, né? Uma das coisas, uma das regras do mercado é que todo movimento ele tem uma correção. O mercado ele nunca vai andar em linha reta. Ele sempre corrige, vai, corrige. E essas correções, a gente chama elas de pullback, né, o nome mais conhecido. E todos os movimentos, seja um movimento macro ou seja movimentos micros, eles têm o pullback, tá? E eles sempre vão acontecer, todos os dias. Só que, às vezes eles acontecem sem que te dê chance de entrar, pelo menos na minha concepção. Da forma que eu opero, muitas vezes eu posso ter um pullback, mas às vezes eu não tenho condições de entrar. Mas o pullback sempre vai ter e a falha de topo sempre vai ter, tá? Só que às vezes você não consegue operar. E aí você não pode forçar operações. Então a primeira coisa que você tem que começar a entender e fazer também, nunca pegue o preço no meio do caminho, tá? Então se você vê o mercado subindo, tá? Estourando para cima, nunca queira comprar ele no meio do caminho, tá? Por quê? Provavelmente você estará comprando caro, a não ser, salvo as exceções, que você consiga, às vezes, entrar ali numa barra ignorada, né? Mas no grande geral, quando o mercado está subindo, provavelmente se você entrar nesse meio do movimento aqui, você estará comprando caro, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sempre falo e defendo a tese aqui de que o ideal é o quê? Esperar o pullback, né? Esperar uma correção do preço ou esperar uma falha de estrutura. E hoje o dia foi interessante, diríamos, tá? Por quê? Porque ele fez os padrões, tá? Na verdade, ele se movimentou da maneira com que a gente lê, porém ele não deixou os padrões operacionais legais, né? Então observem, o mercado ele fez um movimento de alta logo pela manhã, né, na abertura do pregão. E aí o que acontece? O preço faz um pullback. Isso aqui é uma correção. O mercado não fez um movimento de alta. Quando ele começa a cair, isso aqui a gente entende até então como pullback. E se eu venho aqui e eu marco uma retração, a gente vê que o mercado ele bate exatamente nos 50%. Só que não adianta ele bater aqui. Eu não sou do tipo que saio comprando aqui só porque é um ponto de retração. Não, eu costumo falar, o mercado na maioria das vezes ele conversa com a gente. Então ele fala assim, aí não é legal, tá? Olha, eu não tenho interesse em segurar nessa região. O preço conversa com a gente. E aqui é um dos casos que eu não entraria, porque ele simplesmente bateu e rejeitou. E aí o que acontece? Quando ele rejeita esse movimento, o que a gente espera? Tá? Sempre depois de um pullback numa tendência de alta, o mercado ele tende a buscar o topo anterior. Ele tende a fazer isso. E em um pullback numa tendência de baixa, ele tende a buscar o fundo anterior. E o que aconteceu? Quando o mercado ele vem buscar o topo anterior, ele não consegue chegar no topo. Tá? Porque muitas vezes quando o mercado chega no topo, é onde acontecem as falhas de padrões, as falhas de estruturas. Né? Então o mercado chega lá, ele não consegue continuar a perna, que seria o natural do preço fazer, e ele bate naquela região que se torna resistência e começa a segurar e volta tudo. Isso aqui é o que eu chamo de falha de estrutura. No caso, seria uma falha de topo. Porém, o mercado ele nem mesmo consegue chegar lá naquela região de topo e ele vem e faz esse movimento de baixa. Quando o mercado ele rompe essa região aqui, ele vem parar onde? Exatamente na mínima do dia, que era esse ponto aqui. Esse ponto ele é interessante? Muito, muito interessante. Eu gosto bastante de operar nele, desde que me deixe sinais, tá? Ele veio, bateu, começou a rejeitar? Começou. Ele veio, rejeitou, só que ele não me confirmou, tá? Ele não me confirmou a entrada aqui. Tanto é que eu fiquei atento para uma compra aqui
Ele deixou um candle legalzinho, mas ele não deixou absorção, ele não deixou impulsão, tá? E aí, eu não fiz nada aqui. Pô, mas o mercado não falhou esse fundo? Se a gente for ver, o que era o normal? Já que ele não rompeu o topo, vem então tentar romper o fundo. Não rompeu o fundo, começou a consolidar, ele falha aqui de novo e volta. Então ele falhou de novo a estrutura. Porém, eu não tenho condições de entrar. Perceba que ele fez pullback, ele fez falha e até então eu não consigo entrar. Então, você precisa saber identificar os pontos operáveis de pullbacks e de falhas de estruturas. Às vezes as pessoas acham que é só o mercado fazer um recuo, bateu ali eu vou comprar, bateu ali eu vou vender. Não, eu costumo falar, o negócio é um pouco diferente. Você tem que ter um ouvido um pouco mais sensível para o mercado, né? E observa que depois o mercado ele entra numa pressão de alta aqui absurda. Ele sobe seus exatos 2.000 pontos. E sabe o que a gente ficou fazendo lá na sala? Olhando isso aqui acontecer. O mercado dá essa porrada. E sabe o que a gente fez? Nada. Tá? Por quê? Ele saiu desse ponto e veio para esse ponto sem nem mesmo dar sinal, na minha concepção, na minha leitura. Ele não deu nenhum sinal para eu comprar ele aqui. Aqui, ó, esquece, eu não compro. A não ser que ele fizesse um reteste ou que ele falhasse alguma barra, por exemplo, né? Mas não foi o caso. Ok, até então o que eu faço? Nada, não vou fazer nada. Então o mercado faz movimento de alta. Lembra que eu falo? Sempre o mercado vai fazer o pullback? Isso aqui é o quê? É um pullback. Esse pullback ele tem alguns pontos que ele pode parar. Primeiro, retração da última perna, que estava bem distante, né? Pontos que eu utilizo como suporte e resistência, tá? Aqui tinha um ponto forte, né? Que é a região ali do milhar, né? E tinha alguns outros pontos marcados de tempos gráficos maiores, mas eu quero passar para vocês a contextualização. O mercado ele chega próximo ao bola. Primeiro ponto, não encosta, tá? Eu sou muito seletivo a isso. Ah, chegou mais ou menos perto ali, tá querendo segurar. Eu evito o trade assim, tá? Então, para eu pensar numa compra aqui, esse pullback, o mercado deveria trazer os preços no mínimo até essa região aqui. Chegou nessa região, eu iria analisar os candles. Teve impulsão? Teve absorção? E se você não está entendendo nada que eu estou falando, tem uma aula que eu falo só sobre isso, impulsão e absorção, como entender os candles, tá? E aí, acontece alguma coisa aqui? Não, ele para no meio do caminho e volta a subir. Nessa volta para subir, você lembra do que eu falei da estrutura? Sempre que o mercado faz um pullback, ele tem que romper o topo. O que ele teria que fazer aqui? Romper o topo e continuar uma tendência de alta. O que ele faz? Ele fecha uma barra muito forte compradora, né? E logo em sequência já vem um gatilho fechando abaixo. Deixou o primeiro padrão. Só que ele novamente não me confirma, porque ele desliza de novo. O mercado, quando ele quer me mostrar algum movimento, ele tem que chegar na região e ficar tentando ali, sabe? Ó, ele tentou romper, rejeitou. Ele teria que ter tentado romper para cima de novo e me mostrado aqui alguma impulsão, alguma absorção, algo do tipo, para eu ter cogitado esse trade. Né? Não deu nesse momento, mas logo em sequência ele deu. Por quê? O mercado faz esse movimento e depois de novo, o que ele faz? Tenta romper o topo. Porém, quando ele chega lá no topo, agora sim eu tenho os meus padrões de impulsão e de absorção. Tanto é que rolou uma vendinha aqui, eu não fiz, tá? Mas eu estou falando tudo dentro do meu operacional, porque eu tive alunos que entraram, né? Então tudo que eu falar aqui, pessoas entram, pessoas visualizam do meu jeito. Entrada, stop e o mercado não respeita. O mercado dá uma andadinha aqui dos seus 100 e poucos pontos ali, 160 pontos e volta, stop. Pá, falhou o topo, não falhou? E era um ponto forte, porque se a gente olha um pouco mais ali à esquerda, a gente visualiza que aqui era a máxima de ontem. Então não era qualquer ponto não. Ah, Arthur, mas o mercado estava fazendo fundo mais alto. Não importa, o mercado está fazendo fundo mais alto. Lembra que eu falei que ele tem que romper o topo? Porque ele chegou no topo então e freou, meteu o pé no freio. Cara, alguma coisa tem de errado. E se meteu o pé no freio, eu tô no trade. Que foi exatamente a operação que a gente pegou aqui ontem mesmo. Falha de topo. Eu nem gravei vídeo ontem porque eu estava muito cansado, né? Aproveitei para gravar hoje. Olha lá, o mesmo movimento. Bateu, foi buscar o topo, absorção, impulsão, entramos na operação. Eu peguei 800 pontos aqui. 800 pontos. Eu postei lá no Instagram, se eu não me engano, tá? Então, mesma coisa, ó. Olha que semelhança. Aqui não funcionou. Meu amigo, acontece. O mercado é assim. Você não vai acertar 100% das vezes, né? E às vezes as pessoas acham, tipo, será que eu errei? Aí o cara tá, tipo, 10 ele acertou e uma dessa aqui ele errou
e ele está achando que ele errou em alguma coisa. Não, simplesmente não respeitou. O mercado veio, não andou e voltou a subir. Né? O mercado até mesmo bateu aqui nos 50% dessa perna, né? Não deixou gatilho nem nada e voltou. Então, para mim, trade corretíssimo, mas stop. Aqui, um stop ali de 300 e poucos, 350 pontos, né? Não é um stopzinho barato. Ok. Prosseguindo, o mercado faz o quê? De novo, uma nova perna de alta. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Eles tomam um stop aqui, o cara entra sem gestão nenhuma, perde todo o stop dele do dia e sai da frente do gráfico. Aí logo depois, poucos minutos depois, o mercado faz uma nova perna de alta, ele faz um recuo até onde? Até os 50% e a mágica acontece de novo. O que ele faz aqui? Absorção, impulsão, tcharam, trade de novo. Qual que é meu stop? 280. Até a máxima eu tenho quantos pontos? 380. Ou seja, eu consigo no mínimo 1 para 1 e se eu quiser eu posso jogar o meu alvo além. Então, o exemplo, 280, projeto 280, bateu 280, puxo o meu stop e solto o próximo, sei lá no bola, um exemplo. Né? E aí o que acontece? O cara que carregou até o topo anterior, que eu tive alunos que entraram, pegou 400 pontos. E aí, às vezes a pessoa tomou aquele stop, e aí o cara desanima, fala, estopei, vou sair fora, não vou nem olhar gráfico mais. Poucos minutos depois, num passe de mágica, o mercado dá um outro trade seguindo a mesma leitura. O mercado faz um movimento, faz um pullback. Olha como esse pullback ele é operável. Esse pullback aqui ele é operável? Não me deixou nada. Esse aqui é operável? Não me deixou nada. Esse aqui é operável, esse aqui ficou perfeito. Esse aqui ficou lindo, vamos se dizer. E aí, pessoal, olha como a mágica continua acontecendo. Né? Tô brincando, obviamente, mas é muito simples, é fácil para quando você já aprende, né? Mas no início é muito difícil, mesmo sendo simples. Mas eu estou tentando trazer para vocês aqui uma maneira mais tranquila possível de se analisar um gráfico. Nunca pense que vai ser fácil. Tá? Nunca pense que vai ser fácil. É simples, ok? Lembra que eu falei dessa estrutura aqui? O mercado ele não tem, após um pullback, renovar a máxima. Se ele bater no ponto anterior e não conseguir renovar, o que a gente tem? Uma falha de topo. Olha a mágica acontecendo aqui. O que o mercado fez? Bateu no topo. Impulsão. Rejeição aqui. Venda. Stop aonde? Acima da máxima. Deixa eu pôr certinho aqui. Venda na ruptura. Stop acima da máxima. 260, vamos colocar. Alvo de 1 para 1. Faz parcial, coloca no zero, voltou e saiu no 0 a 0 com a outra posição. 260 pontos. Num trade o quê? De falha de topo. O mercado não renovou máxima, deixou as confirmações. Olha como essa falha de estrutura já me deixou confirmação. Certo? Depois o mercado vem e faz o quê? Novo movimento de pullback. Não me confirma nada. Pô, Arthur, daria para eu usar esse ponto aqui dos 50%? Eu não usaria. Por quê? Poderia estar entrando no movimento de consolidação. Ele não fez topo aqui, fundo. Bateu no topo, segurou? Ele poderia voltar para cá. Então eu não usaria esse 50. E ele também não deixou nada. O mercado volta para o topo de novo. O que ele deixa lá? De novo. Deixa um gatilho que não é um gatilho bom, é um gatilho que mostra impulsão compradora, depois ele se afasta, volta de novo, já deixa um gatilho mais interessante, né, um spin mostrando rejeição vendedora. Daria para pensar numa venda aí? Daria, não é aquela venda top porque você não tem muita rejeição, né? Mas o cara mais agressivo poderia ter pensado numa tomada de posição aqui, com o stop aqui acima, 270, alvo de 1 para 1 também atingido. Se o cara fez 1 para 1, colocou no zero, voltou e saiu no 0 a 0, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, não venha falar potoca, porque são coisas que eu faço ao vivo com as pessoas que me acompanham. Né? Gráfico parado é fácil. Cara, não fala bobeira. Né? Quem acompanha o meu trabalho de perto sabe que tudo isso que eu estou falando aqui, eu mostro, eu faço. As operações que eu entro, eu mostro para os meus alunos. Né? Então, tipo... tem gente que às vezes o fracasso dele tá deixando ele tão desanimado que ele não acredita mais em nada. Mas é possível sim, cara. Tá? E analisar gráfico parado, quando você tem padrões objetivos de entrada, é muito tranquilo. O problema é você operar e analisar um gráfico parado operando subjetivamente. Aí, meu amigo, aí é complicado mesmo. E aí o que o mercado faz? O mercado volta para o fundo. Impulsão.
Esse candle mostra absorção. Poderia ter cogitado uma entradinha aqui, com alvo aonde? Máxima. Ativou? Não. Outro candle, esse aqui ficou perfeito. Entrada, compra. Stop abaixo da mínima. Alvo aonde? Pelo menos no topo anterior. Tinha alvo? Tinha. 250. Bateu num para 1, zero. Põe stop no zero. Deixa conduzir para o próximo alvo. Né? Eu tenho os meus pontos de próximo alvo. Tá? Mas aqui eu vou só dar um resumão. Depois de novo. Mercado vem, rompe o topo anterior. O que se espera? Pullback para ele voltar a subir. Ele faz o pullback aqui? Não, ele afunda de novo. Ele vem parar onde? No fundo. Absorção. Esse gatilho aqui ficou ruim, tá? Por quê? Um gatilho totalmente vendedor. Esse candle aqui, impulsão. Poderia pensar em compra aqui. Rompeu? Não. Fechou outro candle. Não fechou muito legal. Pressão vendedora. Outro candle perfeito. Por quê? Mostrando muita absorção. Olha o tamanho dessa sombra. Compra aqui com stop aqui. Stop. Vamos pôr 320, 330. Até o topo anterior você tem 600. Bateu aqui, ó, 330, zero parcial, stop no zero e solta o alvo final lá. Alvo final atingido. Ó. Mercado vem, bate no topo anterior. Esse candle aqui, puta candle bonito. Mostrando o quê? Absorção. Próximo candle não me confirma. Ele mostra impulsão compradora. Olha o tamanho da sombra inferior. Não faço nada aqui. Aqui, eu marquei essa linha aqui, porque não teve trade aqui, na minha concepção. E teve gente que pegou esse trade aqui. Né? Foi para o alvo, mas eu não pegaria. Tá? Por quê? Há 2 minutos atrás, eu mencionei com vocês. Todas as vezes que o mercado falhar uma estrutura, ele pode consolidar. Ele não falhou aqui, ó. Ele poderia voltar para onde? Para cá. Então não pegaria. Por mais que ele deixou aqui os padrões, eu não compraria aqui, tá? Trade muito arriscado. Por mais que foi para o alvo, eu não entraria. Trade perigoso, tá? Depois o mercado faz um movimento de alta, faz um movimento de pullback, bate na região, deixa um candle horrível, mostrando impulsão vendedora, depois deixa um candlezinho legal, daria para pensar numa posição comprada aqui, nessa ruptura, com stop abaixo da mínima e aqui outro stop. Tá? Mas já estava no final do pregão, tá? Então aqui eu nem operaria. Né? Provavelmente esse stop é por falta de volume mesmo. Sabe qual é o problema da maioria de vocês? Não sabe esperar. Não sabe esperar o melhor momento. Não sabe esperar a melhor hora. Vocês querem entrar em qualquer pullback, em qualquer falha. Para os meus alunos, eu ensino eles a serem o mais preciso possível. Por mais que eu ajude vocês aqui pelo YouTube, é muito difícil ali no dia a dia eu ficar falando, ó, não faz isso, não faz aquilo. Com a galera que está próximo de mim, os caras veem como que eu conduzo ali a sala. Cara, é na manha, é na tranquilidade que você ganha o mercado. Tá? Não pense que é na ignorância. Bateu, sabe, aquela loucura, compra, vende, compra, vende. Não pense. Não é assim que você vai conseguir ter resultado no mercado. Tá? Bom, aula concluída para vocês, espero ter ajudado. Né? Se você tem interesse aí de acompanhar o meu trabalho, de aprender comigo, né? Eu falo todos os vídeos praticamente, é só clicar no link da descrição, participar da minha mentoria, do meu curso, sala ao vivo, né? E no mais é isso, pessoal. Espero que esses vídeos possam ajudar vocês de alguma forma. E o que vocês precisarem, deixa aí nos comentários que eu posso responder. Fechou? Um abraço, hein? Tamo junto.